Vou iniciar a nossa gravação. Boa tarde, sétimo ano. Então, hoje a gente vai dar continuidade às atividades, tá? Então, nós vamos fazer aí as atividades da página 9 da apostila, ok? Recebi aqui para vocês. Pronto. Página 9 da apostila. Então, aqui nesta página 8, vocês vão passar um traço aqui, tá? E passar um traço aqui. Vai escrever realizado de outra forma, tá? Quem quiser colocar realizado caderno de atividades, pode colocar também. Então, vamos lá. Nós vamos fazer umas continhas. Que delícia! Então, ao empurrar um guarda-roupa, uma pessoa faz uma força de 50 newtons sobre ele. Se a força de atrito que se opõe ao movimento for de 20 newtons, qual será o valor da força resultante sobre o guarda-roupa? Para que lado apontará a força resultante? Então, olha só, eu tenho um homem aqui, ele está aplicando aqui no guarda-roupa uma força de 50 newtons, ok? Ele está aqui, ó, aplicando a força de 50 newtons. E aqui embaixo, ó, na superfície, né, como não tem rodinha, né, tá arrastando no chão, tem o atrito, que faz uma força de 20 newtons. Como é que eu vou montar esta conta? Então, eu vou colocar FR, que é força resultante, igual a 50 newtons. E aí, minha pergunta, vai ser mais 20 ou menos 20? Menos. Exatamente, menos 20, muito bom. Menos 20, Gabriel, isso mesmo, menos 20. Então, força resultante vai ser igual a 50 menos 20, certo? E a minha força resultante no final vai ser de quanto? 50 menos 20 igual a 30. 30 newtons. Não esqueçam, tem que colocar a unidade do sistema internacional, senão fica errado, ok? Ok. Pronto? Então, vamos lá. Próximo exercício. Calcule a força resultante nos casos abaixo e faça um desenho representando a força resultante que age em cada corpo. Será que é fácil ou será que é difícil? Vamos ver. No primeiro exemplo, eu tenho aqui um quadrado, certo? E ele mostra aqui 3 forças, todos com a mesma direção. Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui FR. Vamos utilizar a lousa, né? Para ajudar vocês. Vamos lá. Então, aqui na lousinha. Vou ficar aqui de ladinho para ajudar vocês. Então, primeiro exercício aí, ó. Exercício A. Então, a minha força resultante, FR, igual F1 mais F2 mais F3. Por que tudo é mais? Porque todos eles aqui, ó, se você olhar, estão todos para a mesma direção. Então, eu vou somar os valores. Então, vai ficar FR igual. Qual é o valor de F1? 3 newtons. 3 newtons. Qual é o valor de F2? 4.
4 newtons. E qual é o valor de F3? 5. 5 newtons. Ok? Então, se eu somar 3 mais 4 mais 5, qual é o valor? 12. 12, o quê? Newtons. Newtons. Muito fácil, não é mesmo? Bem tranquilo, certo? Então, ó, vou até aproximar da câmera para ficar fácil. Quem vai copiar depois, tá aí o resultado do exercício. Oi, Pro. 8A, tá? Então, esse é o resultado do exercício 8A. Então, agora vamos para o exercício 8B. Mesma coisa, né? Deixa eu apoiar aqui e dá certo. Então, a mesma coisa. Eu vou ter aqui, minha força resultante é igual F1. O F2, eu vou colocar mais F2, vou colocar menos F2. Menos F2. Menos F2. Oi, professor. E é mais F3 ou é menos F3? Mais F3. Mais F3. Ok? Vamos substituir os valores. Então, FR, minha força resultante é igual. Qual é o valor de F1? 3. 3. Qual é o valor de F2? 4. 4. E qual é o valor de F3? 5. 5. Professor, agora complicou. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Muito simples. 3 mais 5, quanto que dá? Dá 8. 8. Menos 4, quanto vai dar? 4. Então, qual é o valor da minha força resultante? 4 newtons. 4 newtons. E se eu fizer assim? 3 menos 4, quanto vai dar? Menos 1. Menos 1. Menos 1 mais 5, quanto vai dar? 4. 4 newtons. 4 newtons. Então, vocês veem que não importa a maneira como eu vou fazer o cálculo, vai dar o mesmo resultado, ok? 4 Ok. newtons. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Não, professora, eu não entendi. De lado, para continuar. Eu acho que... Um exercício. Quem entrou depois e perdeu aí como se faz os cálculos, assiste depois o vídeo, tá? Depois das 5h30 eu vou postar o vídeo. Assiste para resolver os cálculos, tá bom? A continha é bem simples, é bem fácil de fazer, tá? Tudo bem, Pro. Quem chegou agora, a página 8 nós não vamos fazer, vocês vão colocar um traço e vão escrever aí, tarefa realizada de outra forma ou tarefa realizada no caderno de atividades, ok? E aí, depois vocês assistem o vídeo para fazer aí as atividades da página 9, os cálculos, tá? Então, junte-se a 3 colegas e pensem em uma situação em que há a aplicação de forças. Desenhem essa situação e as forças que estão presentes nela. Discutam entre vocês a melhor forma de esquematizar e representar as forças na situação escolhida. É uma atividade que deveria ser feita em sala de aula, mas não tem como, porque vocês não têm como se reunirem, se agruparem. Então, coloca aí
um traço e coloca a tarefa realizada de outra forma. A gente vai fazer outra atividade no lugar dessa, tudo bem? Tudo, Pro. E aqui, nesse exercício 8, ó, não se esqueçam que vocês têm que fazer um desenho representando a força resultante que age em cada corpo, tudo bem? Como seria esse desenho? É o mesmo quadrado, tá? Só que vocês vão colocar a força resultante e o sentido da seta. Como nos dois casos o valor é positivo, então a seta é para a mesma direção, tá? Então, aqui você vai fazer um quadrado, vai colocar uma seta só, uma seta que englobe esses 3 setas aqui, então tem que ser uma seta grande, e que vai ter o valor da força resultante, que foi o valor da força que a gente achou. No caso do B, você vai fazer um quadrado. No quadrado, vai ter que ter uma seta não muito grande, porque você tem 4 newtons de força contrária, tá? Então, você vai ter que fazer uma seta mais ou menos média e colocar a força resultante, que é igual a 4, ok? Então, é esse o desenho que vocês têm que fazer, tá? Agora, vamos dar início aí a leis de Newton. Aliás, antes, vamos lá para o caderno de atividades. Eu já estava me esquecendo dele. Antes de começar a falar das leis de Newton. Todo mundo já está com o caderno de atividades em mãos? Sim. Ótimo. Leis de Newton. Deixa eu ver aqui. Livro de atividades. Livro de atividades. Então, vamos lá. Página 5. Caderno de atividades. Vamos lá. Página 5. Olha, tem aqui a página 4. Eu tinha pulado a página 4. Então, vamos fazer o exercício aí sobre o conceito de força. Marque as alternativas abaixo com CO, quando a palavra for força, quando a palavra força for utilizada no cotidiano, e com CI, quando ela estiver no contexto científico. Então, a união faz a força. O contexto é cotidiano ou é científico? Cotidiano. Cotidiano, então é CO. Cotidiano. Uma alavanca pode multiplicar a intensidade de uma força. Científico. Científico. Quem tiver no chat pode responder também. Cotidiano ou científico? Científico. Muito bem, científico. Fazer essa atividade requer muita força de vontade. Cotidiano ou científico? Cotidiano. Cotidiano, muito bem. Cotidiano. A polícia usou uma força desproporcional para conter a rebelião. Cotidiano. 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 A força Cotidiano. resultante é igual à soma de todas as forças atuantes no objeto. Científico. Científico, muito bem, correto. A fisiculturista é uma pessoa que tem muita força. Cotidiano ou científico? Cotidiano. Cotidiano. Cotidiano, muito bom. Parabéns, turminha joinha, turminha esperta. Página 5, agora sim, página 5 do caderno de atividades. Associe as situações representadas nas imagens e nas descrições aos tipos de força que atuam em uma delas, explicando o motivo de essas forças ocorrerem. Então, a gente vai identificar se é força elástica ou se é força de atrito, ok? Então, vamos lá. Caminhando em um piso áspero, é uma força elástica ou uma força... Força de atrito. Por quê?
Por que uma força de atrito? Quem sabe me responder? Ele tá entrando em contato com. Não sei explicar. Mas continua, o raciocínio tá certo, é isso mesmo. Ele tá entrando em contato com a forma do piso que a. Eu não sei explicar, professora. Então, vou melhorar a sua resposta, né? Então, o contato da sola do tênis com o piso, né, que é áspero, os dois são ásperos, né, vai causar aí um certo atrito, que vai ajudar que a pessoa seja empurrada para frente, né? Quando, se ali fosse totalmente liso, o que ia acontecer? A pessoa ia acabar escorregando, né? Ela ia ficar patinando e não ia conseguir sair do lugar. Então, ali existe um atrito entre o piso, né, e o calçado da pessoa. Tudo bem? Sim. Sim. Nesse caso aí, eu poderia dizer que tem também uma força elástica? Sim, Sim? Por quê? porque quando você, tipo, quando você pisa no chão e impulsiona pra frente, é uma força elástica que você faz com o seu pé, tipo, assim como ele fosse uma mola que fosse te empurrar pra frente. Quase isso, Pedro. Na verdade, aí, se você ver aqui, ó, o solado, ele é todo emborrachado, certo? Então, quando você Sim. pisa, ele vai funcionar como se fosse um amortecedor, como se realmente aqui tivesse molinhas, tá? Mas não é que isso vai impulsionar, mas sim vai amortecer a pisada da pessoa com o tênis, ok? Ok. Então, vamos lá. Quem não conseguir escrever tudo agora, não se preocupe. Mais tarde eu vou postar o vídeo, daí vocês podem pausar o vídeo e escrever com calma, tá? Sistema Ok. amortecedores de um veículo. Aqui eu tenho força elástica ou força de atrito? Força elástica. Força elástica. Força elástica. Por que que é força elástica? Por causa das molas. Porque as Por molas, causa do elas fazem um mecanismo? amortecimento pro carro. Elas Isso amortecem o mesmo, carro. Pedro, porque as molas vão amortecer, né, o movimento. Então, se você andar num carro que não tem um bom amortecimento, você vai andar chacoalhando mais do que pipoca na panela, né? Agora, se tem o amortecimento, você vai e se sente que o carro está macio, você não sente com tanta, como se diz aí, com tanta, não é força. Você não vai sentir tanto o chacoalhar quando passa na lombada, quando passa em um buraco, né? Não vai ser tão intenso a sensação aí de passar nesses locais com que chacoalha, né? 3. Analise cada imagem e sua legenda. Em seguida, utilizando as palavras do quadro, escreva o principal efeito causado pela aplicação de forças e explique o porquê da sua escolha. Então, aceleração, alteração da velocidade, deformação e equilíbrio. Então, aqui, ó, colisão entre dois carros. É aceleração, Deformação. Deformação. deformação? Por que Sim. deformação? Porque o impacto entre dois carros em uma certa velocidade vai meio que amassar eles. Por Exatamente, causa da força da gravidade. isso mesmo. Lançamento de um foguete. Aceleração, deformação ou equilíbrio? Aceleração. Aceleração. Isso, por quê?
os motores dele vão fazer uma grande pressão, o que vai impulsionar eles para cima. Exatamente, ou seja, eu vou ter uma alteração grande de velocidade. E o último só pode ser Equilíbrio. equilíbrio, né? Então, eu coloco aqui as vigas, né, do prédio, uma apoiadinha na outra, de tal maneira que fique aí em equilíbrio. Muito bom. Exercício 4. Considere que você está no alto de um prédio e vê 4 pessoas empurrando ou puxando uma caixa, de acordo com as representações a seguir. Cada uma dessas pessoas realiza uma força de intensidade igual a 10 newtons, na direção indicada pelas flechas vermelhas. Assinale a alternativa em que a caixa certamente está em movimento. Escreva qual é a direção e o sentido desse movimento e desenhe o vetor força resultante ao lado da opção correta. E aí, o que vocês acham aí? Então, vamos analisar? No primeiro desenho. Vamos. No primeiro desenho. No segundo, no terceiro e no quarto, eu tenho 4 pessoas e uma caixa, certo? No primeiro desenho, Sim. eu tenho 2 pessoas que estão em direção opostas e 2 que estão com a mesma direção. O movimento aqui, é possível a caixa se mexer para algum lugar? Não. Não. Não, né? Em Porque nenhum movimento. todos eles estão aplicando a mesma força, 10 newtons. Se, por exemplo, esse aqui tivesse aplicando 20, é claro que a caixa estaria se movimentando. Mas como esse está aplicando 10, esse 10, 10 e 10, as forças são iguais, certo? E, portanto, eu não consigo tirar a caixa do lugar, ok? No Exato. desenho B, então eu tenho 3 pessoas, né, direcionando a sua força para a caixa e uma pessoa só que está direcionando o movimento. Quer dizer, tenho 2 pessoas que estão com um movimento igual para a caixa e 2 pessoas com movimentos opostos, certo? Então, esse aqui em movimento em relação à caixa e o outro para o outro lado da caixa, certo? Existe a possibilidade de movimento nesse desenho? Sim. Por quê? Porque a força resultante dos dois homens que estão empurrando a caixa seria em 20 newtons, o que iria impulsionar a caixa para frente. Mas de qual os dois? O que está de lilás e Os que verde? estão nos mesmos lados. O branco e o vermelho. Ah, o branco e o branco e vermelho. o vermelho. Muito bem. Então, se eu somar 10 newtons com mais 10 newtons, eu tenho uma força resultante de 20 newtons. 20 newtons. Então, se eu tenho uma força de 20 newtons, para qual sentido? Para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo, né? Então, eu vou ter um movimento para baixo. Então, vocês vão desenhar aqui uma seta para baixo e vão escrever do lado 20 newtons. Ó, exatamente como está aqui no esquema, ó. Vendo aqui? A seta para baixo e está escrito 20 newtons aqui. Ok?
Olha, mais continhas. Que legal. A volta da lozinha. Que demais. Que demais. Então, vamos lá. Nas figuras a seguir, estão esquematizadas situações em que um objeto é submetido a mais de uma força. Calcule o módulo da força resultante e represente-o com um vetor FR. O vetor, vocês sabem que é a setinha, ok? Então, vamos lá. Exercício 5A. Então, aqui. Força resultante igual F1 mais F2. Correto? Sim. Uhum. Qual é o valor de F1? 10 newtons. 10 newtons. Qual é o valor de F2? 20 newtons. 20 newtons. Qual é a minha força resultante? 10 mais 20 igual a 30 newtons. 30 newtons. Então, eu vou desenhar uma caixinha com um vetor para baixo, um vetor direito, igual a 30 newtons, né? FR igual a 30 newtons. Então, olha só a minha caixinha aí, com minha força resultante igual a 30 newtons. Embora aqui não tá aparecendo um N, mas é um N. 30 newtons, ok? Então, vamos lá. Ok. Próximo exercício. Fala. Não, eu só falei ok, porque eu tô com sono. Mais tarde você dorme, Guilherme. Verdade. Exercício B. Exercício B. No exercício B eu tenho uma força resultante igual F1 é mais F2 ou é menos F2? Menos. Menos F2. Força resultante igual. Qual o valor de F1? 10. 10 newtons. Newtons. E qual o valor de F2? 20 Menos 20. 20 20 newtons. newtons. Então, quanto que dá aí? 10 menos 20? Menos 10. Menos Menos 10 newtons. 10 newtons. Então, como é que vai ficar aqui o desenho da minha caixinha? A minha setinha vai ficar para o lado contrário. Para a esquerda. Para a esquerda, Menos, ok? menos 10 newtons. Exatamente. Então, força resultante igual a menos 10 newtons. Ok? Sim. Sim, Pro. Vamos lá. Vocês estão vendo que os exercícios são bem simples de fazer, não é Bem difícil. fácil, professora. É bem fácil. É muito Exercício fácil. C. Força resultante igual. Qual é o valor daí? F1 é mais F2 ou é menos F2? Menos. Menos. Menos F2.
Qual é o valor de F1? 10. 10 10. newtons. 10 newtons. Qual é o valor de F2? 10 newtons. 10 10 newtons. newtons. Muito bem. Agora me digam. Qual é a minha força resultante? 0 newtons. 0. 0 0 newtons. newtons. Como é que vai ficar o desenho da minha caixinha? Uma caixa parada e normal. igual a 0 newtons. Exatamente. Eu vou ter vetor para algum lado? Não. Não. Não, porque minha caixa está parada. Então, é só o desenho da caixinha parada, sem vetor. Quando força resultante é igual a 0 newton, não tem vetor, ok? Ok. 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 Muito bom. Ok, terminamos então aí a parte força resultante. Agora vamos voltar para a apostila. Antes de voltar para a apostila, eu quero saber se todo mundo entendeu, se alguém ficou com alguma dúvida nos cálculos, no desenho, se alguém não entendeu o que é. Ô, Pro, Sim. Pergunte. professora, eu não tô te ouvindo. Por que não? Ah, agora eu tô. Tá? Eu aumentei também aqui o volume do Dei meu. uma bugada. Ah, então tá bom. Eu vou parar com o slide, com a exibição, porque esta live eu vou parar a gravação, tá bom?